Bom, gente, vamos dar início, a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Existencialismo. Playlist esta onde eu venho aí conversando sobre o existencialismo, sobre a filosofia existencialista, Atualmente, tratando-se aí dessa playlist, eu venho falando do Kierkegaard, que é considerado aí por muitos historiadores o primeiro representante, o pioneiro da filosofia existencialista. Então, eu vou continuar falando dele, falarei um pouco aqui da vida dele, coisas que anteriormente eu não falei ainda, Bom, por que é importante a gente falar da vida do Kierkegaard? Porque, como citei no vídeo anterior, a filosofia de Kierkegaard, ela é precisamente ele mesmo. No vídeo anterior eu abordo isto de forma muito meticulosa. Lá eu explico porque que a filosofia dele é precisamente ele mesmo, porque que a filosofia existencialista, que tem ele como pioneiro, é precisamente uma filosofia que é precisamente ele mesmo. Então, conhecer a vida dele, quem ele foi, é o pontapé inicial para conhecer a sua filosofia. E aí, nesse vídeo aqui também estarei falando do Hegel, e fazendo aí a contraposição entre Kierkegaard e Hegel. Bom, Kierkegaard, ele nasceu em 5 de maio de 1813 em Copenhague, na Dinamarca. Então, isso significa dizer que ele era dinamarquês. O pai do Kierkegaard, ele era um agricultor, da Rutlândia, que também é uma península da Dinamarca, certo? E daí ele se mudou para Copenhague, que foi onde ele enriqueceu, certo? Ele enriqueceu aí, ficou rico como comerciante de lã. Então, Kierkegaard, ele passou a sua primeira infância inteira na companhia do seu pai. E o seu pai persistiu muito, muito mesmo para que Kierkegaard aprendesse o latim, aprendesse o grego, Ansiosamente, o pai de Kierkegaard introjetou nele a devoção religiosa. Kierkegaard era religioso, E, enfim, por conta dessa introjeção do pai no próprio Kierkegaard, ele passou a sentir a vida como se a vida fosse um palco permanente para sua devoção religiosa, sabe? E aí, munido desse sentimento religioso, Kierkegaard foi impulsionado a ingressar em um curso de teologia na universidade lá na Dinamarca, na cidade onde ele morava. E aí nessa escola, nessa faculdade, Kierkegaard, ele tomou o conhecimento do sistema filosófico de Hegel. Hegel foi aí um filósofo alemão, considerado um dos mais importantes filósofos da história, porque Hegel ele foi bem influente, e essa influência estendia-se para vários setores, para os setores intelectuais, e inclusive para o setor o qual o Kierkegaard estava ingressando no momento, que era o setor da teologia protestante. Então, Kierkegaard foi aí bastante seduzido a priori pelas sutilezas da filosofia de Hegel. Mas chegou um momento em que Kierkegaard passou a contestar o sistema filosófico de Hegel, que era um sistema que buscava entender
compreender o homem em sua totalidade, ou seja, era uma filosofia que buscava compreender todos os aspectos do ser humano e explicar tudo que o ser humano vive através de um único sistema. Um sistema bastante conceitual, bastante racional. E para Kierkegaard, a existência humana ela não pode deixar-se dissolver na pura conceituação intelectual, lógica, racional, né? Sartre, inclusive, em 1905, gente, esqueci de dizer, mas eu estou fazendo essa explanação, tendo como base o livro Coleção de Pensadores, né, que traz aí, essa coleção traz o Kierkegaard e algumas de suas obras, inclusive a de Sartre. Então, Sartre, em 1905, ele vai analisar as relações, né, entre esses dois pensadores. E aí ele vai afirmar que o que opõe Kierkegaard a Hegel é que para Hegel o trágico de uma vida é sempre superado. Ou seja, o vivido se dissolve no saber, sabe? E aí, para Kierkegaard, isso era determinista demais, isso era muito conceitual. O vivido se dissolve na lógica, no saber, né? Na racionalidade. Então, para Kierkegaard, Hegel negligencia a experiência vivida. Hegel era determinista. A sua filosofia era aí munida por um determinismo lógico, ou seja, para Hegel tudo está logicamente pré-determinado para acontecer, sabe? Kierkegaard sustentava a importância da experiência de vida do indivíduo e das suas escolhas, sejam elas lógicas ou ilógicas. Pode estar parecendo difícil para vocês, mas vai ficar mais claro. Para Kierkegaard não existe aí uma pré-determinação com respeito ao homem. Para Hegel existe. Para Hegel, o homem ele já vem para o mundo pré-determinado, né? Para Kierkegaard, o homem vive em angústia justamente por conta da sua indeterminação, justamente por conta da sua liberdade. Ou seja, o homem é livre e não há um pré-determinismo lógico em torno desse homem, como acredita Hegel, né? Para Kierkegaard, o homem é munido da liberdade para escolher o que quer viver, como quer viver, o que quer ser e como quer ser. O homem tem aí no mundo várias direções, vários tipos de caminho a escolher. E como as possibilidades são múltiplas e há uma liberdade inerente ao homem para escolher o que ele quer viver, é isso que o deixa em desespero. Porque escolher um caminho implica na desescolha de vários outros. Escolher alguma coisa é perder coisas outras. E isso é fonte de angústia, porque para tu escolher algo, tu tem que abrir mão de vários outros algos, e isso é angústia, isso é desespero, né? Porque como saber qual que é o caminho mais acertado? A gente só sabe experienciando, a gente só sabe vivenciando. Então a gente escolhe determinado caminho, abre mão de vários outros, e de repente essa escolha, lá na frente a gente vê que não era a mais acertada e que a gente abriu mão de um outro caminho que talvez fosse aí o mais certo e o mais adequado a nós. Então, como saber? Como ter certeza? Não existe uma certeza. A gente só sabe vivendo, experienciando. Essa é a filosofia de Kierkegaard. Ao contrário de Hegel, Kierkegaard
afirma que não existe aí uma essência que define o homem, que o predetermina. E esse modo de pensar de Kierkegaard se sintetiza aí o pensamento existencialista. Que pensamento é esse? Bem, no homem, a existência precede a essência. É o que acredita Kierkegaard, é o que o que Sartre vai acreditar posteriormente. A sua essência se constitui experienciando a vida, vivendo a vida. O homem não é um projeto básico, pronto, definido, determinado. Esse projeto proposto por Hegel. Para Kierkegaard, esse projeto pronto, ele é inexistente. Ele inexiste. A intenção de Hegel é aí um sistema rigoroso, um sistema científico. É um sistema que usufrua de todos os dados adquiridos pelas ciências. Para Hegel não tem sentido construir um pensamento a partir do próprio pensamento, como é o caso de Kierkegaard. Como eu disse anteriormente, a filosofia de Kierkegaard é ele mesmo. Para Hegel isso é ilógico. Não tem sentido construir um pensamento, construir uma filosofia a partir do próprio pensamento. Então é por isso que ele vai atribuir os dados científicos, os dados adquiridos pelas ciências, né? Então, o sistema de Hegel é um sistema em que a essência precede a existência. É um sistema diferente de Kierkegaard, que acredita que a existência é que precede a essência. Não, Hegel vai acreditar que a essência precede a existência. Tipo, a construção da realidade se dá pela racionalidade, né? Hegel, ele é adepto à fenomenologia do espírito, ou seja, para ele o foco está em tentar entender como que a nossa consciência observa os fenômenos ao nosso redor. Kierkegaard não acredita nessa questão de entender como que a nossa consciência observa os fenômenos ao nosso redor. Ele acredita que o que a gente precisa é sentir os fenômenos ao nosso redor, né? Ele acredita nas experiências vividas e é assim que a nossa essência vai se constituindo. É a partir da existência. Para Hegel, a existência se constitui a partir da nossa essência. A gente vai aí tomando consciência do que a gente vive e é assim que a gente vai construindo a nossa existência a partir da nossa realidade, da nossa racionalidade, na verdade. A consciência de si faz a gente agir. E para Hegel, é assim que a gente vai existenciando. Para Kierkegaard, o lógico e o ilógico que a gente vai vivendo, vai existenciando, é que vai construindo a nossa essência. Para Hegel, a essência de um objeto precede a sua existência, porque ele é fabricado, o homem é fabricado, né? E ele é fabricado já com o destino traçado, já com o destino pré-determinado. Ele foi fabricado de modo pensado, né? Ele foi fabricado de modo que ele já está determinado a algo, a ser algo. Kierkegaard acredita que não há uma essência que predetermine a existência. O que há são possibilidades do que ele poderá se tornar e não um destino já traçado, já determinado do que ele vai ser. Nossa existência, para Kierkegaard, é o resultado das escolhas
que fazemos na vida. E essas escolhas é o que nos vai constituir essencialmente. Inclusive Sartre posteriormente vai dizer: o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. E é por isso que a existência precede a essência. Ele primeiro existe, se descobre, surge no mundo, para daí então se definir. Para Hegel, o homem já vem para o mundo definido, determinado, com o destino traçado, certo? Bom, então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação referente ao existencialismo. Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para você a playlist onde eu venho falando de existencialismo, certo? Quem não assistiu os vídeos anteriores, fique à vontade para assistir, tá bom? E vai aparecer aí para você também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu trago temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Então, se você gosta de psicanálise, se identifica com a psicanálise, acessa lá esse canal secundário. E aí, se você gostar, se inscreve lá e se inscrevam aqui também, tá bom? E aqui no campo de descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é só por e-mail, mas aí eu vou deixar também as minhas redes sociais, tá? Onde você pode adicionar para acompanhar de perto os meus projetos, tá certo? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.